Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da Pernet, ela que é parceira do Campeonato Brasileiro e também é parceira aqui do nosso canal. A gente tem um cupom que é WFLA, que disponibiliza você com esse bônus exclusivo de até R$ 1.500. Então, através aqui do WFLA, você vai no site da Pernet, faz o seu cadastro, faz o seu depósito, insere o nosso cupom. Você tem várias opções seguras e rápidas para fazer o seu depósito e aproveita aqui bônus em dobro com WFLA. Nessa rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai no ícone Brasileirão e vamos escolher o clássico, Flamengo e Fluminense, e a nossa opção será o Flamengo. A Pernet tem um atendimento 24 horas nos 7 dias da semana. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download, fazer o seu depósito, inserir WFLA, que é o nosso cupom exclusivo de bônus em dobro para você aproveitar. Bom, galera, esse Flamengo e Atlético Paranaense que vai seguindo, né? Quando a gente vai vendo alguns capítulos, dentro de campo já foi encerrado, né? O Flamengo venceu por 2-0, está classificado nas semifinais, vai enfrentar o Grêmio. Agora tem algumas questões, inclusive fora de campo, e outras que acabam tendo a influência por decisões dentro de campo que vão seguindo. Questão de arbitragem, comportamento, critério do VAR, algumas manifestações. É verdade que nesse vídeo a gente não vai poder falar sobre a coletiva de imprensa do Flamengo, pois infelizmente o Flamengo optou em não falar com a imprensa após o jogo, não comunicar com você, torcedor. Eu lamento por uma condição de que eu acho que o Flamengo poderia, inclusive, aproveitar. O Flamengo perdeu uma oportunidade para aproveitar no jogo que ele venceu e que tem algumas questões questionáveis sobre a arbitragem para ele se manifestar, para ele se pronunciar. Então, na verdade, o Flamengo acabou desperdiçando o que então poderia ser uma oportunidade, porque vincula-se muito. Perdeu e reclamar, mesmo de uma forma legítima de algumas decisões, acaba se tornando meio que no jargão popular, fica aquele, tá chorando, né, o chorão. O Flamengo poderia inclusive se manifestar, externar sua insatisfação, vencendo, e aí seria o melhor, mas infelizmente não teve essa comunicação com os torcedores dessa vitória importante, de falar sobre a partida, de falar e inclusive passar pelos erros de arbitragem. O Flamengo optou então em não falar. Diferente do vice-presidente geral do Flamengo, Rodrigo Danchi, que acabou falando com os colegas nossos da UOL sobre a decisão da arbitragem, mais do que isso, né, sobre esse momento da arbitragem do futebol brasileiro, sobre o VAR, falando que o Flamengo não é idiota. Abre aspas, nessa questão de arbitragem temos encontrado dificuldades. Não dá para tratar o Flamengo achando que o Flamengo tem inteligência mínima. Não dá para sofismar. A comissão de arbitragem presta serviço ao futebol. Ela tem que se explicar em determinados momentos. Não adianta inventar coisas achando que o Flamengo é idiota, e não é. O Flamengo não é idiota. Essas, então, são as palavras do vice-presidente geral do Flamengo, Rodrigo Danchi, quando foi perguntado sobre esses problemas, sobre a arbitragem do futebol brasileiro, enquanto isso tem influenciado, e a questão do Flamengo. Na súmula do árbitro do Braulio, ele acabou falando sobre algumas das suas decisões e explicando entre essas decisões que foram, né, tomadas durante o jogo. O cartão para o Gabigol, o cartão amarelo esse, que já pendura o Gabigol num próximo, ele já fica fora da próxima partida, então o Gabigol agora tem que evitar ao máximo de tomar cartão amarelo. A explicação para a decisão do cartão amarelo para o Gabigol, como a gente vê aqui, né, tem várias, essa é a súmula, né, dos cartões amarelos, e a gente quando pega aqui e recorta a explicação do Gabigol, do cartão para o Gabigol, é um tanto que, cara, vamos lá. Ele acaba explicando aqui, né, que foi pela comemoração do gol por uma conduta antidesportiva ao se aproximar da mureta de proteção onde estava localizado a torcida da equipe mandante e celebrar o gol de sua equipe com gestos provocativos. Tal atitude resultou em diversos copos plásticos com líquido não identificado arremessados em direção ao jogador, conforme relato no item ocorrências do jogo. Pois então, galera, vamos lá. O primeiro que hoje o futebol brasileiro vem passando muito por isso, sobre esse melindre de quando você é a equipe visitante, o jogador autor do gol ele tem que pedir desculpas. Porque hoje o futebol brasileiro vai alimentando isso, né? Você, diante da sua felicidade ali de comemorar o seu gol, já que você está rodeado por frustrados, você não pode comemorar, porque o frustrado, ele não sabe civilizar diante da sua frustração. Ele tem que tacar alguma coisa. E isso, inclusive, acaba se tornando uma reação que é entendida de uma forma... O futebol reage bem quando vai tacando coisas lá no Atlético Paranaense. Taca-se tudo
no campo do Atlético Paranaense, não é de hoje, mas é engraçado como também existe uma certa permissividade, inclusive da crítica da imprensa, que parece não querer conflitar, não querer falar, né, da sua audiência, afinal de contas do torcedor, e finge que não vê. A torcida do Atlético Paranaense, ela tem mau comportamento. Sobretudo quando enfrenta o Flamengo, a gente vê diante dessas reações, inclusive desproporcionais, de ódio, de raiva. É muito xingamento e pouco apoio. A gente vê diante dos jogos contra o Flamengo como é a reação da torcida do Atlético Paranaense. Grande parte da torcida do Atlético Paranaense reage dessa forma. Então, até pela sua arquitetura, né, como foi feito ali, elaborado do estádio, que é de pertinho, a gente vê ali os torcedores, né, com... os caras estão, né, completamente desproporcional, vendo pelo semblante deles, né, quando passa na transmissão, e foram arremessando tudo. Então o árbitro acabou penalizando o Gabigol pelo gesto dos frustrados. Porque os frustrados, né, como a gente vê no dia a dia, ele não consegue mais, né? As pessoas estão com uma enorme dificuldade de como reagir à frustração, seja em qualquer lugar. E a gente vê que no estádio pode-se tacar tudo. Existe uma licença praticamente ali no Atlético Paranaense de que os torcedores podem ter esse tipo de atitude. Curiosamente, quando a gente fala da imprensa sobre essa permissividade, fingir que não vê, sobre essa atitude dos torcedores, de alguns torcedores do Atlético Paranaense, aquele jornalista que falou no momento de felicidade, né, que o torcedor do Flamengo estava em cima do ônibus e o chamou de selvagem, o que ele acha sobre essa atitude dos torcedores do Atlético Paranaense? Ainda não vi nenhuma manifestação e não vi nenhuma formação de crítica, porque, olha, a não ser que seja algo um tanto que seletivo, né? Ou talvez travestido pelas suas cores clubísticas. Mas, de fato, a gente vê uma certa, né, cautela para se falar sobre a atitude, né, do torcedor do Atlético Paranaense, que por muitas das vezes a gente vê uma atitude completamente fora daquele do senso comum, do senso social e muitas das vezes muito agressivo, raivosos, odiosos, mas enfim, hoje é a maneira deles de torcer. Então o Gabigol acabou recebendo ali um cartão amarelo. Eu não sei que o Braulio gostaria, que ele pedisse então desculpa ou ficasse no centro do campo comemorando. Afinal de contas, 90% da torcida que estava presente era do Atlético Paranaense e a mureta é muito próximo do campo de jogo. Então ele tinha que ir para dentro do gol, enfim, chorar, pedir desculpas. É o de hoje, é o que a gente tem visto. E aí, além disso, tem a questão do impedimento, que inclusive uma matéria, e aqui eu compartilho com vocês a matéria do UOL, do nosso companheiro aqui da imprensa, né, o Rodrigo Matos, acaba ali intitulando, né, como CBF vê procedimento correto do VAR em lance que gerou protesto do Flamengo, que foi no gol anulado, né, do Gabigol. Pois então, galera, a CBF, segundo a própria matéria, né, do Rodrigo, ela vai trazer vídeos e vai tentar explicar o que aconteceu nesses jogos da Copa do Brasil, na quarta de final, não apenas do Flamengo, mas também do Grêmio contra o Bahia, e vai tentar lhe explicar. O fato é que, durante as transmissões dos jogos, né, sobretudo desse jogo do Flamengo, a gente observou que a imagem com a qual estava sendo traçada, né, as linhas pontilhadas, ela não era das melhores imagens. Tanto pela qualidade da imagem, que ficou praticamente um borrão, como a gente pôde observar durante o jogo, e também pela câmera, né, porque também acaba passando um pouco por aquela questão um pouco mais, entrando, né, nesse questão um pouco mais da física, né, esse paralaxe, né? Isso que eles falam quando você tem uma observação, quando a sua acaba sendo induzida, né, condicionada a sua observação pelo movimento, né, dos objetos, o movimento ali da imagem. E aquilo ali fica claro. Essa imagem, ela não é boa. Essa imagem você não consegue tirar de fato conclusões definidas, ela é inconclusiva, né? Como próprios árbitros usavam e falavam antigamente quando o VAR estava ainda iniciando. Imagem inconclusiva. É uma imagem que ela pode ludibriar de acordo, né, com qual é a perspectiva que a gente está observando. Mas, diante do uso do VAR, foi com essa imagem que foi feita, e o borrão que fica ali, né, não deixa muito bem saber o que é ombro, o que é cotovelo, o que é axila, onde está sendo marcada essa linha, diante, então, de uma razão humana. Existe o software, existe a plataforma, mas quem coloca a linha é sob uma ótica humana, e ela pode ter um erro. E aí fica aquele questionamento. Evidentemente que esses questionamentos todos e essas teorias acabam sendo levantados e alimentados pela falta de profissionalização, né, a gente vê rodada a rodada, erros, falta de padronização, enfim, até a ferramenta do VAR sendo utilizada de uma forma equivocada. Isso evidentemente vai levantando ainda mais hipóteses de que não é confiável. Então, segundo, inclusive, a matéria do Rodrigo, do UOL, a CBF vai tentar esclarecer e vai mostrar de que forma. Fato este que, naquela imagem,
pela qualidade da imagem e pela forma, a falta de ângulo, porque não é uma câmera, né, que você está na altura ali do gramado, na mesma perspectiva, por exemplo, do bandeirinha, de algum auxiliar, ela é completamente diferente, ela é torta, a linha traçada já vai ser aplicada de uma forma equivocada. Junto com isso, ela pode existe uma relação tendenciosa que pode ser imposta aquele centímetro ali e acaba deferindo, né, sobre um resultado que pode ser tendencioso. Então, assim, faltando um tanto de transparência. Mas, segundo a matéria, o Rodrigo, a CBF achou correto, diz que o árbitro acertou, né, no caso ali do VAR, e que depois vai tentar trazer um pouco mais de transparência e falar sobre esses assuntos. O Flamengo não se manifestou após o jogo, né, não havia falado. Rodrigo Danche, vice-presidente geral, agora sim, em declarações fortes, falando que o Flamengo não é idiota. Infelizmente, a comissão técnica, São Paulo e os jogadores não falaram após a conquista dessa classificação e dessa grandíssima vitória, mas também deve ser levantado o comportamento do torcedor no futebol brasileiro. E agora, como tema, o do Atlético Paranaense, que não é a primeira vez, não é a segunda vez, principalmente quando a gente vê enfrentando o Flamengo na sua casa. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um grande abraço e tchau, tchau.